Bom Dia Ministro. Chegamos! Olá, um excelente dia para você. Hoje é quarta-feira, dia 23 de abril de 2025. No ar, o Bom Dia Ministro, direto dos estúdios da EBC em Brasília, desta vez para conversar com o ministro das Cidades, Jader Filho. Participam da entrevista de hoje colegas de emissoras de rádios de norte a sul do país e também de 2 portais de notícia. Fique com a gente. Eu sou Karine Melo e já agradeço muito a todos pela presença aqui hoje. O Bom Dia Ministro é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, que é apenas uma das muitas emissoras que formam a empresa Brasil de Comunicação. Acompanhar essa entrevista é bem fácil. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV, pelo Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Você também pode nos assistir pelo site da Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br. Lá, além da TV ao vivo e de todos os programas que temos no ar, você acompanha as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e ver toda a nossa programação ao vivo bem na palma da sua mão. Olha, novidades no Minha Casa Minha Vida. Ontem foi assinada uma portaria que estabelece que a partir de agora 3% das moradias de empreendimentos subsidiadas pelo Fundo de Arrendamento Residencial FAR sejam destinadas para pessoas em situação de rua ou com trajetória de rua. Nesse caso, o governo federal financiará 100% das habitações. A medida vai priorizar 38 municípios, incluindo aí todas as capitais brasileiras e cidades com mais de 100 mil pessoas cadastradas sem moradia, conforme os dados aí do CadÚnico. Ainda entre as novidades do Minha Casa Minha Vida, recentemente, esse mês, o ministro Jader lançou uma nova faixa do programa, dessa vez para atender famílias de classe média com renda de até 12 mil reais. Modalidade permite adquirir aí imóveis de até 500 mil reais com 420 meses de prazo, juros mais baixos. Destaquei bastante o Minha Casa Minha Vida, que está cheio de novidade, mas a gente tem muito a conversar com o ministro Jader Filho, a quem eu agradeço, o nosso sócio aqui do Bom Dia Ministro. Obrigada, ministro, mais uma vez pela presença. Um bom dia. Bom dia a você, Karine. Bom dia a todos os telespectadores, todos os ouvintes aí do Bom Dia Ministro. Esse programa, eu já sou sócio dele. Sócio demais. Eu acho que eu tô pelo menos entre o top 3 aí dos ministros que estiveram aqui para a gente poder conversar, mas é sempre bom a gente conversar com as rádios. Acho que o veículo de rádio é um veículo muito democrático que a gente precisa reforçar, que de fato chega onde os ouvintes, onde as pessoas estão. Eu também saudar aqui a toda a equipe aqui que faz o Bom Dia Ministro, esse pessoal tão carinhoso sempre que recebe a gente aqui no Canal Gov, enfim, todos aqui os veículos aqui da EBC. Obrigada, ministro. Vamos começar então falando do Minha Casa Minha Vida, que foi assinada uma portaria ontem para pessoas em situação de rua. Vamos explicar como é que vai ser esse Minha Casa Minha Vida, quantas pessoas serão atendidas, como é que vai ser, ministro? Primeiro, Karine, nós pegamos um público-alvo, né? Que são as capitais e as cidades acima de 100 mil habitantes, onde nós estamos visualizando para que essas cidades ela tenham uma obrigação de distribuir no mínimo 3% de todos os seus empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, que vão ser lançados desses municípios, 3% tem que ser destinados aos moradores que estão em situação de rua. Não quer dizer, Karine, que isso é o limite. Não, na verdade, esse é o piso. Minimamente eles precisam ser atendidos, né? Nessas 38 cidades que foram listadas, onde esse problema é um problema que foi apontado por um trabalho que foi feito por diversos ministérios, né? Pelo Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério dos Direitos Humanos, o Ministério das Cidades, entre outros ministérios que participaram dessa discussão. Então nós chegamos a essas 38 cidades, né? Que estão hoje, que é onde está concentrada a maior parte das pessoas que moram em situação de rua, e aí nós
iniciamos o processo a partir de ontem. Essas prefeituras, na hora que elas fizerem o processo de seleção, que costuma acontecer quando a obra do Minha Casa Minha Vida chega em 50%, obrigatoriamente eles têm que destinar 3% daqueles apartamentos ou casas tem que ser destinados às pessoas que estão morando em situação de rua. E essas casas serão doadas, ministro? Exatamente, serão doadas. Essas casas são a partir do Minha Casa Minha Vida, que é feito com o orçamento geral da União, e a gente precisa fazer um acompanhamento, né, Karine? Não é só você dar a casa à pessoa que está morando em situação de rua. Tem todo um trabalho que acontece previamente com essas famílias, durante o processo de inserção delas no condomínio e o pós, porque você precisa reinserir aquelas famílias no mercado de trabalho, cuidar da questão da saúde, da educação das crianças, das mulheres, dos idosos. Então a gente precisa fazer todo um acompanhamento que acontece antes, durante e depois que aquela família foi receber o processo de seleção. Então tem que verificar quais são os equipamentos que tem que estar perto. Porque vamos supor o seguinte: se de repente dentro daquela família você tem uma pessoa que sofre de um problema de saúde, é um usuário de drogas, então você precisa ter todo o processo de acompanhamento. Não é você tirar a família da rua, da situação de rua, e colocar ela dentro de um apartamento somente. Não é, isso não funciona. Você já está aprovado, você tem que fazer todo um processo de avaliação, fazer um processo de acompanhamento social e vamos dizer assim, de saúde com as famílias que vão ser atendidas por essa nova modalidade do Minha Casa Minha Vida. Muito importante isso que o ministro está falando. Não é só colocar, né, a família em situação de rua dentro de uma casa, é dar todo o apoio a ela. Vamos começar a conversar com as rádios, ministro, e com os portais? Vamos. Então vamos embora, vamos direto lá para o Revista Brasil, porque o Walter Lima, pela Rádio Nacional de Brasília, Amazonas e Alto Solimões, está com a gente mais uma vez. Walter, um beijo para você, um prazer te receber, e os ouvintes do Revista Brasil. Bom dia. Olá, Karine. Bom dia também para você. Estamos com o Revista no ar, claro, neste momento importante também, tendo aí a entrevista do ministro Jader Filho. Bom dia, ministro. A minha pergunta é a seguinte, ministro. Nos programas habitacionais lançados pelo governo federal, a chamada classe média da nossa sociedade sempre deixava de ser contemplada, já que inicialmente a prioridade era voltada mais para quem tinha renda bem baixa, ou então o contrário, para quem tinha condições de adquirir financiamento de até mansões. Hoje o programa é o Brasil dando a volta por cima. Ou seja, esse programa é justamente para fazer essas correções, essas mudanças, ministro. Primeiro, saudar você, Walter, e todos aí da Rádio Nacional, e dizer do meu carinho de estar comentando aqui com a Karine. Se eu sou sócio aqui do Bom Dia Ministro, aqui, você também é, que da última vez você estava junto conosco, nós conversamos sobre outros temas. Mas essa tua pergunta, Walter, ela é muito importante. O presidente Lula já vem nos cobrando, vem pedindo que a gente amplie as faixas de renda do Minha Casa Minha Vida há já bastante tempo. Nós vimos no processo de onde nós conseguiríamos os recursos para que nós pudéssemos atender essa demanda do presidente Lula. E com a oportunidade, né, que ocorreu, Karine e Walter, e a todos os ouvintes da Rádio Nacional, dos recursos do pré-sal, nós propusemos que os recursos fossem destinados à classe média. Por quê? O que está acontecendo hoje no mercado? Você tem um problema econômico acontecendo nesse momento, Karine, que está prejudicando muito a classe média. Se de um lado você tem o Minha Casa Minha Vida atendendo as faixas de 0 até 8.600 hoje, e você tinha financiamento nos bancos das classes mais ricas da nossa sociedade, você tinha uma lacuna de falta de financiamento, falta de recursos para financiamento na classe média. Por quê? Porque
quem financiava os imóveis da classe média era exatamente a poupança, era o SBPE que fazia o processo de financiamento. Como os recursos estão migrando, as pessoas estão retirando, por conta da taxa de juros elevada, as pessoas estão tirando os recursos da poupança, está faltando recursos para financiar para a classe média. Então, nós identificamos dentro do Ministério das Cidades essa dificuldade que estava ocorrendo dentro do mercado, essa distorção que estava ocorrendo dentro do mercado, onde não havia recursos para financiar imóveis para a classe média, que tem a mesma necessidade que todas as outras classes. Claro. Essas pessoas querem realizar o sonho da casa própria, elas querem pagar juros baixos. Exatamente, né? Querem. Então, o que nós fizemos? Primeiro, nós pegamos esse recurso e colocamos exatamente, criamos uma nova faixa, né? Que é uma faixa que vai de 8.600 até 12 mil reais, e atendemos essas famílias com uma taxa de juros mais baixa. Por exemplo, se essas famílias antes, quando ainda havia recurso dentro da poupança, qual era o valor que tinha, qual era os juros que em média que se pagava? Era um juros médio de 12%. Nós reduzimos essa taxa de juros, nós reduzimos ela para 10,5% ao ano, nós ampliamos o valor, o número de parcelas, ela pode chegar até 420 meses o número de parcelas, nós aumentamos o valor do imóvel que pode ser financiado para até 500 mil reais, e com isso a gente está atendendo, Minha Casa Minha Vida está atendendo mais uma faixa de renda, que é a classe média que estava desatendida por conta da ausência de recursos. Isso não é um problema só de governo, não é se você chegasse na Caixa Econômica Federal, por exemplo, ou no Banco do Brasil, e você pedisse o financiamento. Não. O que está faltando é recurso na poupança. Por exemplo, se você vai num banco privado, dificilmente você vai conseguir fazer um financiamento. Se você conseguir fazer esse financiamento, Karine, você vai conseguir uns juros muito elevados. Então, o que nós fizemos foi exatamente isso. É botar juros acessíveis, facilitando para que essas famílias da classe média possam também ter o sonho da casa própria realizado. Casas novas, imóveis novos e usados? Imóveis novos e usados. O que tem, na verdade, são condições diferentes. Nós incentivamos, pode ser financiado sim, imóveis usados, mas os imóveis usados, a taxa que nós vamos financiar é uma taxa que chega a mais ou menos entre 60% e 80% do valor do imóvel, da faixa 4, da classe média, perdão. Já em relação o imóvel usado, o imóvel novo, nós avançamos um pouco mais em relação ao valor. Então, com isso, a gente incentiva também a questão do emprego. Porque com imóvel novo, o que você tem? Você tem novas construções e você puxa também a questão da construção civil. Você ajuda com que a construção civil empregue mais pessoas. Para você ter uma ideia da importância do Minha Casa Minha Vida, Karine, os nossos ouvintes e telespectadores, enfim, os nossos internautas, só para você ter uma informação. O PIB do Brasil cresceu 3,4%. O PIB da construção civil no ano passado cresceu 5,1%. E boa parte disso foi puxado pelo Minha Casa Minha Vida, que foi responsável no ano passado, Karine, por mais de 50% de todos os lançamentos imobiliários no Brasil. Então, para você ver a importância e a força, o peso que o Minha Casa Minha Vida tem para a construção civil, para a geração de emprego e renda e para a nossa economia. Então, nós vamos, na verdade, agora ampliar. Por isso que eu tenho dito ao presidente Lula que ele lançou a meta, Karine, de 2 milhões de unidades habitacionais. Nós já estamos chegando a 1,5 milhão de unidades contratadas no Brasil, seja com o orçamento geral da União, seja o financiamento subsidiado do Minha Casa Minha Vida. Nós aumentamos essa meta para 2,5 milhões, já ampliamos a meta de 2 que ele criou. Ele lançou a meta de 2 milhões, nós já ampliamos para 2,5 milhões, e com a geração do faixa 4, do Minha Casa Minha Vida classe média, nós vamos chegar perto de 3 milhões de unidades habitacionais, o que será um recorde em 4 anos de geração de casas, vamos dizer assim, da gente estar contratando casas pelo governo federal. Este é o Bom Dia Ministro, que hoje recebe o ministro das Cidades, Jader Filho. Ministro, vamos lá para o seu estado, vamos chamar o portal Diário do Pará, o Lucas Quirino, e o portal que pela primeira vez participam aqui do Bom Dia Ministro, estão ao vivo com a gente transmitindo o programa. Já agradeço aí
vocês pela participação, pela presença. Venham sempre. Um ótimo dia para você, Lucas. Bem-vindo. Karine, bom dia ministro, bom dia caros colegas que estão participando desse programa. Ministro, a minha pergunta vai para a questão de soluções urbanas. O Brasil tem sido protagonista na construção de soluções urbanas para o enfrentamento da crise climática. Diante disso, gostaria que o senhor destacasse qual a importância da pauta urbana na COP30 aqui em Belém. Primeiro quero saudar você, Lucas, a todos aí que trabalham no grupo RBA, em especial a todas as pessoas que trabalham aí no Portal Diário do Pará, no Portal DOL, dizer que essa sua pergunta é uma pergunta que de fato ela é muito importante. Lucas, para você ter uma ideia, saudando também aqui a todos os meus conterrâneos aí do Pará, dizendo para você o seguinte: prevenção deixou de ser uma prioridade dos governos anteriores que antecederam aí o presidente Lula aí, nos últimos 4 anos. Para você ter uma ideia, quando nós chegamos no Ministério das Cidades, o orçamento para o Brasil inteiro era da ordem de 27 milhões de reais para a prevenção, seja para a contenção de encostas, seja para a drenagem. O que significa, Lucas, que nós estamos deixando de adaptar, nós estamos deixando de dar resiliência às nossas cidades se a gente parar o investimento. Quando o presidente Lula chegou, já na PEC da transição, o presidente Lula elevou esse investimento de 27 milhões para 236 milhões de reais. E no ano seguinte, no seu primeiro orçamento, esse orçamento já pulou para 564 milhões de reais, mostrando a importância que o presidente Lula, que nós, como ministro da cidade, que é onde está, vamos dizer assim, alocado os recursos para a prevenção, tanto para a contenção de encostas quanto para a drenagem, nós fizemos também, Lucas e caros ouvintes, e internautas e telespectadores, dizer para você o seguinte: nós fizemos uma seleção, a primeira seleção do PAC, nós fizemos uma seleção da ordem de 17 bilhões de reais, que atendemos aí todas as regiões do Brasil, seja com obras de macrodrenagem, seja com obras de contenção de encostas, para a gente não ver mais aquelas pessoas morrendo com aqueles desbarrancamentos ou morrendo afogadas quando acontece o processo de alagamento. Então nós precisamos, e mesmo assim, mesmo com todos esses investimentos, Lucas, você ainda percebe ainda que a gente já precisa avançar ainda mais. E o que o governo federal fez? Agora, por conta da questão do teto de gastos, as duas únicas seleções que até agora foram lançadas pelo Ministério das Cidades, pelo governo do presidente Lula, sobre da questão urbana, foi exatamente de contenção de encostas e de macrodrenagem, mostrando, dando uma sinalização aos estados, aos municípios, à população brasileira, de que prevenção é uma prioridade no governo do presidente Lula e que nós vamos continuar investindo. Então nós colocamos mais 2,5 bilhões de reais em investimentos, tanto no sentido englobando a drenagem, com a macrodrenagem, com a contenção de encostas, para que a gente continue avançando, Karine, no tema da prevenção. Mas é muito importante, se a gente quer de fato fazer o processo de adaptar, dar resiliência às nossas cidades, nós não podemos tirar o tema prevenção do orçamento, porque isso é diretamente, Karine, está vinculado com a questão do orçamento. E os estados e os municípios precisam também investir, colocar nos seus orçamentos também a questão da prevenção. Isso não pode ser uma responsabilidade só do governo federal. Nós não vamos fugir à responsabilidade. O governo do presidente Lula não vai fugir à sua responsabilidade e prova isso com essa quantidade. Nós estamos chegando, Karine, estamos, na verdade, ultrapassando, se você somar com todos os investimentos ativos e dos investimentos, novos investimentos, nós superamos a ordem de mais de 20 bilhões de reais investidos só na questão da prevenção. E acho que a gente precisa investir mais para que cenas como a gente tem visto aí, como a gente viu no ano passado no Rio Grande do Sul, como nós vimos
Recentemente, mais uma vez em Petrópolis, apesar de todos os investimentos, vimos novamente, como a gente tem visto muito acontecer aí em São Paulo. Por exemplo, lá na cidade de Belém, nós estamos fazendo diversos investimentos na questão dos canais, como, por exemplo, o canal do Tucunduba, o canal do Mata Fome, o canal do Ariri-Bolônia, obras de prevenção de contenção de encosta lá no sul do Pará, em Parauapebas, em Redenção. Então, nós estamos avançando, Karine, na questão. Nós temos que investir cada vez mais na prevenção, tornando as nossas cidades mais adaptadas, mais sustentáveis, mais resilientes, porque a gente sabe que esses eventos climáticos, Karine, vão estar cada vez mais frequentes. E se a gente não adaptar, a gente vai ter seguramente novas cenas como essa se repetindo no nosso país. Como diz a ministra Marina Silva, não estamos mais nos preparando para a emergência climática, estamos vivendo Exatamente. A emergência climática, né, ministro? Olha, a gente sai do Pará com o Lucas Quirino e vai ao Recife com o Lucas Arruda, com a Rádio CBN. Oi, Lucas, bem-vindo, um ótimo dia para você. Muito bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Bom, ministro, há um investimento de quase 10 bilhões de reais em mobilidade urbana. E esse é um tema muito caro ao Recife, que trata a mobilidade urbana como um dos seus principais desafios. Na verdade, o grande Recife em si, porque obras estruturantes da Copa do Mundo de 2014 ainda estão sendo inauguradas, que interferem diretamente nos principais corredores, tanto da capital pernambucana quanto da região metropolitana. Então, eu queria que o senhor pudesse detalhar um pouco sobre esse investimento por meio do novo PAC em mobilidade. Obrigado. Primeiro, bom dia a você, querido Lucas, a todos da rádio CBN, a todo o povo de Recife, da região metropolitana, todo o povo de Pernambuco. Mobilidade é um dos temas centrais dentro dos investimentos feitos pelo Ministério das Cidades nas diversas cidades do Brasil. Só para você ter uma ideia, Lucas, esse investimento que você está falando é um investimento da ordem de 248 milhões de reais, que vai abranger boa parte da cidade, da região metropolitana. E aí, Lucas, só para você ter uma ideia, a requalificação dos corredores norte-sul, leste-oeste, né, que reduz a questão dos engarrafamentos, que vai, vamos dizer assim, e vai melhorar o transporte público na ordem de 1,8 milhões de pessoas que vão ser atendidas por esses investimentos aí nesse corredor. E a gente precisa investir mais, como você mesmo está dizendo, Lucas. Nós temos que requalificar a questão também da linha da CBTU, né, dos trens da CBTU. Nós precisamos melhorar a questão da requalificação. Isso está sendo discutido dentro do Ministério das Cidades também, para que a gente possa melhorar. A gente reconhece que existe necessidade, Karine, de investimentos urgentes na questão da CBTU. Estamos discutindo isso também com a governadora Raquel Lira, para como é que nós vamos fazer todos esses investimentos para poder melhorar o transporte público no Recife e em todo o nosso país. Como eu disse a você, nós não podemos deixar que as famílias fiquem, Karine, presas no trânsito, como a gente vê cada vez mais, com mais frequência, diante da quantidade de pessoas que andam de carro, que andam de moto, que andam... Enfim, nós precisamos incentivar para que o transporte público seja melhor no nosso país. E para isso nós precisamos investir em metrô, nós precisamos investir em BRS, em BRT, nós temos que requalificar, nós estamos fazendo a maior seleção, nós fizemos na última seleção do PAC, a maior seleção da história da renovação de frota. Nós selecionamos mais de 5 mil ônibus, sendo metade desses ônibus elétricos, com Wi-Fi, com ar-condicionado. Para quê? Exatamente para a gente dar um transporte de qualidade, porque você não pode exigir que as pessoas usem o transporte público, Karine, sem dar um transporte público de qualidade para essas pessoas. Então nós precisamos incentivar para que a gente possa melhorar o trânsito, fazendo com que, além da gente estar incentivando a requalificação da frota, que é uma coisa muito importante, nós precisamos investir cada vez em corredores exclusivos, faixas exclusivas para os ônibus. Para quê? Para que as famílias cheguem mais rápido em casa. Não é justo um pai de família que trabalhou 6, 8, 10 horas num dia, que esse pai não tenha tempo de chegar e ver a sua família, de ler um livro, ou de jogar uma bola com o seu filho, ou a mãe, de poder dar o carinho que as nossas crianças precisam. Então,
Então, as pessoas não podem ficar perdendo essa quantidade de tempo que elas já têm, porque elas já gastam um tempo precioso no trabalho. Se mesmo assim, o tempo que ela tem para poder ter um lazer, poder cuidar da família, cuidar das suas próprias vidas, as pessoas ainda perdem no trânsito, isso não é admissível. Então, a gente precisa cada vez mais evoluir e avançar no transporte público no Brasil. Ministro, rapidamente, a gente já vai seguir com as rádios, mas o Lucas falou sobre obras, por exemplo, da Copa do Mundo que estão sendo entregues agora. O programa Bota para Andar, por exemplo, tem alguma participação nisso? Oferece alguma ajuda nesse tipo de obra também ou não? Esse programa foi um programa muito importante que nós criamos dentro do Ministério das Cidades e temos feito um acompanhamento cada vez mais forte, Karine, tanto nos contratos de repasse quanto nos contratos que são do PAC. Fazendo o diálogo, a interseção entre estados, municípios, porque o que acontece, Karine? Muitas das vezes tem pequenos problemas, detalhes que acabam travando aquela determinada obra. É uma licença ambiental, é uma licença da companhia de água, é um trabalho na companhia de energia. Então, o que o Bota para Andar? Qual é a grande importância dele, Karine? É a gente aproximar, a gente chamar para uma mesa e todo mundo, vem cá. O que você precisa fazer? Aí tem um problema no cartório, chama o pessoal do cartório e vê, chama o pessoal da prefeitura, chama o pessoal do estado. Muitas das vezes a rivalidade local entre estado, a rivalidade política acaba fazendo com que as pessoas não se entendam da maneira como deveriam se entender. Então, quando a gente faz a reunião do Bota para Andar, que é o caso do que você está falando em Recife e em todo o Brasil, que nós temos feito viagens a todos os estados para poder fazer os processos de aproximação dos entes, a gente acaba conseguindo destravar muitas dessas obras. E com isso a gente avança tanto na questão daquilo que... Porque o que a população quer? Eu fico aqui, às vezes eu fico, Karine, falando de números e números e números. As pessoas não querem saber de números, as pessoas querem saber do serviço, da obra realizada. O que está acontecendo na ponta, de fato. Ela não quer saber quanto custou aquilo, na verdade, até querem saber, né? Porque às vezes as pessoas fazem mau uso do dinheiro público, né? Mas a gente precisa, na verdade, ao final e ao cabo, é prestar o serviço de qualidade para a nossa sociedade. Então, o Bota para Andar vem para isso. É para que a gente possa destravar as obras que estão paralisadas ou as obras que estão andando a passos lentos. Mas aqui eu quero fazer, o Carinho, dar um recado aqui aos prefeitos, às prefeitas, aos governadores, às governadoras. Não haverá falta de recurso para as obras do PAC. Isso é um compromisso do governo do presidente Lula. Eu mesmo ontem, Karine, saí tarde ontem, era por volta de 11h30 da noite, eu saí do Ministério ontem, eu estava exatamente analisando isso. Para dar esse recado aos nas obras do Ministério das Cidades, podem ficar tranquilos, toquem as obras, avancem com elas. Aqui as construtoras podem, eu sei que os empresários muitas das vezes, Karine, têm esse receio, eles podem avançar, não haverá falta de recursos, pelo contrário. Nós precisamos, na verdade, acelerar ainda mais esse processo para que o quanto antes a gente possa estar entregando essas obras para a sociedade brasileira. Tá aí, compromisso do ministro das Cidades, Jader Filho. Ministro, vamos ao Rio Grande do Sul, vamos lá para Camaquã, para a Rádio Acústica, porque o Rodrigo Vicente também está com a gente. Oi, Rodrigo, bom dia para você, querido. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Ministro, Rio Grande do Sul agora é uma data que se aproxima, né? O último dia de maio, aliás, o último dia de abril, o primeiro dia de maio, fica na memória recente, né? Há um ano atrás a gente viveu a maior crise climática da nossa história e diria até do país. Passado esse um ano, ministro, cerca de 1.500 moradias foram entregues, né? No Compra Assistida, no Minha Casa Minha Vida Reconstrução, num universo de 14 mil. Né? A gente sabe que o número ainda está muito aquém do esperado, por mais de que tenho certeza que essas 1.500 famílias têm muito o que comemorar, né? De voltar para o seu lar. Mas o que atrapalha, o que ainda é um entrave, ministro, para que a verba de fato destinada pelo governo federal ela chegue aqui na ponta, né? E impacte a vida das pessoas?
Primeiro quero saudar a você, Rodrigo, a todas as famílias da região aí de Camaquã, e mais uma vez sempre prestando a minha solidariedade àquele evento climático que foi um dos eventos mais drásticos, enfim, mais marcantes na história do Brasil. Nós temos um compromisso, o Rodrigo e a todos os ouvintes aí da Rádio Camaquã, a todo o povo do Rio Grande do Sul. Um compromisso de atender a todas as famílias que perderam as suas unidades habitacionais, que têm hoje renda até R$ 4.400, todas elas nós vamos dar às casas, né? E o financiamento para as outras faixas de renda, o financiamento subsidiado por parte do governo federal. Dizer para você, Rodrigo, que existe um processo todo de construção dessas unidades habitacionais. Um imóvel do Minha Casa Minha Vida dura entre 18 e 20 meses. Esse é o mínimo que a gente consegue construir uma unidade, aquelas unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida. Por isso nós criamos para o Rio Grande do Sul, isso é criação para atender a necessidade do Rio Grande do Sul, que foi feito, que depois obviamente a gente está estendendo para outros estados da federação, mas nós criamos, que é exatamente isso que você falou, Rodrigo, que é o compra assistida. No primeiro momento, nós identificamos, Rodrigo, que havia um processo mesmo de desinformação, um processo de que nós precisamos fazer um acompanhamento mais próximo das famílias para que elas pudessem avançar. No primeiro momento, não foi na mesma velocidade. Nós conversamos profundamente com a Caixa, fomos para o Rio Grande do Sul. Para você ter uma ideia, Carinho, o nosso secretário de Habitação, Augusto, tem ido de 15 em 15 dias ao Rio Grande do Sul, e a partir desse diálogo, nós temos hoje uma equipe que fica, que é o nosso técnico dentro do Ministério da Cidade. Nós mandamos um técnico full time para ficar no Rio Grande do Sul, que é o Jordano, que os prefeitos têm conversado, toda a equipe. Quero agradecer também ao Maneco, agradecer ao ministro Paulo Pimenta, que tem nos ajudado nesse processo de reconstrução aí do Rio Grande do Sul, seja nas obras de drenagem, nas obras de contenção de encostas, ou propriamente nas obras do Minha Casa Minha Vida. E aí nós identificamos, o Rodrigo e os ouvintes da Rádio Camaquã, que as famílias não conseguiam avançar no processo. E aí existe uma figura que se chama o agente caixa, que nós trouxemos para dentro desse diálogo, e o agente caixa, ele tem feito o que a gente antigamente tinha, aquele processo, não sei se você vai se lembrar, Carinha, o processo do despachante, que ia até o cartório, que ia ao banco, que fazia todo o processo burocrático para aquelas famílias. E o processo, depois que o agente caixa entrou, aí nós tivemos um salto extraordinário. Nós estamos chegando hoje, Rodrigo, atualizar você, nós estamos chegando no compra assistida, nós estamos chegando a quase 2.000 unidades já entregues, fora as 300 casas que nós entregamos também no Minha Casa Minha Vida, entidades, também para aquelas famílias que estavam sendo atendidas aí. O trabalho também muito importante feito, nos ajudando aí, do Comaceto, que é vereador de Porto Alegre, também nos ajudando nesse processo também de construção disso. Fora isso, nós temos os recursos que estão sendo investidos nas obras de drenagem, nas obras de contenção de encostas, que nós já destinamos, já foi criado o Fundo de Reconstrução do Rio Grande do Sul, já está regulamentado o Fundo de Reconstrução do Rio Grande do Sul, está regulamentado já. Então as obras, nós estamos aguardando só agora que o governo do estado, que é onde está a maior parte das licitações, que ele possa fazer o processo de licitação, porque o que a gente quer é ver esse recurso sendo aplicado no Rio Grande do Sul e avançando junto com as prefeituras. E tem também uma outra informação que eu acho que é importante citar, o Rodrigo e a todos os ouvintes que nos ouvem. Das 14.000 famílias que foram aplicadas, que estão nesse processo, o processo da Defesa Civil, seja a Defesa Civil Municipal ou a Defesa Civil do Estado, a Defesa Civil Nacional, só nos entregou até agora o cadastro de 7.000 famílias, metade disso, né? E nós estamos avançando nós já liberamos a contratação está autorizado já mais de 100.000 casas para serem construídas
construídas, porque nós temos um problema que é difuso dentro do Rio Grande do Sul. Enquanto, por exemplo, em Porto Alegre e Canoas, aquela região metropolitana, você tem casas para as pessoas poderem recorrer ao compra assistida, né? O que é o compra assistida? É uma modalidade que nós criamos dentro do Minha Casa Minha Vida, que é a gente poder comprar os imóveis prontos. O que a gente, exatamente, para agilizar, o que agilizou de fato essas 1.500 casas que já foram entregues à sociedade gaúcha, ou seja, estão no processo de sendo entregues, né, porque nós estamos no processo de assinatura dos contratos, essas famílias reduziram na metade do tempo. Se a gente constrói o Minha Casa Minha Vida em 18 meses, essas entregas foram feitas por volta de 9 meses. O que foi um avanço dentro do Minha Casa Minha Vida, mas tem um processo que é o seguinte: você tem cidades que você não tem imóvel disponível para comprar, como é o caso de Cruzeiro do Sul. Então, Cruzeiro do Sul, nós temos que o quê? Que construir as casas. E essas casas não são, vamos dizer assim, finalizadas com menos de 18 meses. Então, nós estamos avançando nesse processo de construção quando não há disponíveis esses imóveis para serem adquiridos pelo compra assistida, e vamos continuar incentivando. Porque você tem hoje, Karine, cadastrado na Caixa Econômica Federal imóveis, são 4.500 imóveis. Então, se nós estamos chegando a 2.000 imóveis, nós já temos ainda 2.500 imóveis que podem ser adquiridos, que podem ser escolhidos para essas famílias, mas aí são as famílias que têm que fazer o processo de seleção desses imóveis, nós não vamos forçar, e aquela família não tem mesmo obrigação de aceitar aqueles imóveis se aquele imóvel não atende ela. No caso, mesmo em Porto Alegre, essa região metropolitana, se os imóveis do compra assistida, aquilo que está cadastrado lá, não atenderem as famílias, nós iremos construir em todas as cidades que forem necessárias. O certo é que quantas casas forem apresentadas ao Ministério das Cidades, quantas serão o número que será ou construído ou comprado no compra assistida para atender. E uma última informação que eu acho que é muito importante também, vai falar do Minha Casa Minha Vida Rural. Nós, Karine, não existiam, antes do que aconteceu no Rio Grande do Sul, não existia Minha Casa Minha Vida Rural Calamidades. Ah, sim. Uma modalidade nova. Isso é uma modalidade nova. Então, nós criamos dentro do Minha Casa Minha Vida, para atender o Rio Grande do Sul, 2 novas modalidades. O compra assistida e o Minha Casa Minha Vida Rural Calamidade. Por quê? Porque muitas famílias na área rural do Rio Grande do Sul também perderam as suas casas. Então, a gente precisava também atender elas. E temos avançado bastante também, seja na construção ou seja os imóveis que são encontrados por essas famílias. Porque aconteceu um fenômeno, Karine. Muitas famílias do Rio Grande do Sul, eles continuam produzindo nas suas áreas, essas áreas continuam sendo disponíveis para produção, né, ou para criação de gado, mas as pessoas decidiram morar na cidade. Então elas trabalham durante o dia na propriedade e vão morar na cidade. Então isso também é uma modalidade que foi disponibilizada e foi criada só para a gente já poder atender, não só, né, porque agora a gente está levando para outros estados, mas para atender o Rio Grande do Sul. Ministro, nosso tempo está voando e a gente tem muita gente ainda para conversar, então vamos direto lá para Campinas, lá para a Rádio Bandeirantes, conversar com o Heitor Fredo, que há tempos não aparecia aqui. Oi, Heitor, bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, Karine, bom dia, ministro, a todos que nos acompanham. Ministro, Campinas está na lista das cidades contempladas pela nova portaria do Minha Casa Minha Vida, que destina parte dos recursos para moradores em situação de rua. Gostaria que o senhor explicasse qual vai ser o critério para a seleção dessas famílias, se vai ser por cadastro municipal, se terá o cadastro dos programas sociais do governo federal também tendo um peso nessa decisão, e como foi a aceitação, ou se houve algum tipo de resistência por parte dos prefeitos dessas cidades que estão na lista. Primeiro, saudar você, Heitor, e aí a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, aos internautas, enfim, todos que nos acompanham. Dizer para você, Heitor, que nós já vínhamos com esse processo, mesmo em diálogo com diversas áreas que estão sendo atendidas, que nós precisávamos avançar no tema
das pessoas que moram em situação de rua, o que a gente tem visto cada vez com mais frequência nas nossas cidades pelo país. Então nós precisávamos avançar nisso. Nós já existíamos moradores de rua no Brasil, mas após a pandemia esse número cresceu de maneira exponencial. Então nós precisamos fazer o processo de avanço. Então foi exatamente o que eu expliquei para você ainda há pouco. Na verdade, esse cadastro é feito pelas prefeituras, Heitor, e nós temos uma exigência a partir de agora, né? Os novos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida e Campinas está atendida. Só para você ter uma referência, nós temos no estado de São Paulo, nós temos 45 mil unidades selecionadas. É o estado da federação que mais teve, vamos dizer assim, unidades habitacionais selecionadas para dentro do Minha Casa Minha Vida. E Campinas, obviamente, não ficou de fora desse processo de seleção. E então, hoje, quem faz o cadastro é a prefeitura. E nós temos algumas exigências, Heitor, que é o trabalho social que é feito antes, durante e depois, para a gente poder entender qual é o perfil dessa família. Se essa família tem filhos, tem crianças, se ela tem idosos, se eles têm algum problema de saúde, para que a gente possa fazer o acompanhamento. Porque, como eu disse a você, Karim, não basta só você dar a propriedade, você dar a casa para aquela família. Nós temos que fazer todo o acompanhamento social, o acompanhamento de saúde, ver quais são os equipamentos que tem que estar próximo daquele empreendimento para poder atender aquela família que porventura tem algum tipo de problema, a escola, a creche. Então tudo isso é visualizado antes da gente fazer o processo de transição. E esse processo de acompanhamento, Heitor, ele se inicia com 50% da obra realizada, a prefeitura começa a fazer o processo de seleção. E aí, obviamente, precisa ter o cadastro, né? As pessoas precisam, ou o cadastro precisa ser feito pela prefeitura, pela área social da prefeitura, ou as famílias mesmo que estão em situação de rua têm que procurar na sua cidade, no caso aí em Campinas, tem que procurar ou a Secretaria de Habitação ou Companhia de Habitação, para que elas possam se apresentar, para que elas comecem a fazer o processo de seleção. As prefeituras façam o processo de seleção das famílias que vão, vamos dizer assim, ser atendidas dentro do estado ou do município, aí no caso do município de Campinas e da região toda de Campinas. De Campinas, em São Paulo, para Aracati, no Ceará, vamos lá para o portal Sinal News, que também participa pela primeira vez com a gente e também está transmitindo o Bom Dia Ministro. Júnior Diniz, bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, Karine, bom dia, ministro. É uma satisfação participar com vocês hoje. Mas, ministro, aqui no estado do Ceará, eu queria fazer uma pergunta, não só destinada também à cidade de Fortaleza, mas como a região metropolitana, que as moradias estão sendo construídas, a gente observa o governo trabalhando, o governo federal trabalhando, mas além disso nós observamos também muitas pessoas buscando outras cidades que estão crescendo, como é o caso de Aracati, muitas pessoas buscam essa cidade como moradia. E além disso vem uma outra questão que é aberta, que é a questão do saneamento. Eu gostaria de perguntar ao senhor como é que tem sido essa questão do trato também do saneamento, porque acaba uma situação buscando a outra, em especial Aracati também, que é uma cidade que vem crescendo. Como é que o governo tem trabalhado para aliar essas duas questões, ministro? Primeiro saudar você, Júnior, e a todos os ouvintes da Rádio Sinal FM, Portal Sinal News, Portal Sinal News, e dizer para você que nós temos feito muito investimentos no estado do Ceará, seja, por exemplo, vou lhe dar alguns exemplos do que a gente tem feito, né? E vamos fazer, né, investimentos tanto na área de saneamento, quanto na área de mobilidade, como em tantas outras áreas do Minha Casa Minha Vida, que a gente tem acompanhado aí, feito dentro do estado do Ceará. Mesmo ontem mesmo nós estivemos analisando, só para você ter uma ideia, investimentos, por exemplo, nós recebemos agora, por parte da Prefeitura de Fortaleza, novos investimentos na área de saneamento, discutindo, por exemplo, vou dar um outro exemplo para você, no município
da região metropolitana, nós temos também investimentos, por exemplo, como a complementação da linha leste do metrô de Fortaleza, né, da fase 1, né, que é a construção de 4 novas estações da linha leste, né, do metrô, que vai ligar o campo ao bairro de Papicu, que vai atender cerca de 3,9 milhões dentro do estado do Ceará. E o Ceará, ele avança, por exemplo, na questão, nós temos cerca de 20 mil casas que estão sendo construídas só aí no estado, foram selecionadas no estado do Ceará e estão iniciando o processo forte de investimentos. Nós entregamos entre 2023 e 2024, nós já entregamos só no Ceará cerca de 39 mil casas foram entregues aí no estado, foi um dos estados que a gente mais entregou unidades habitacionais, e a gente vai continuar investindo, porque você tem uma nova seleção e é exatamente isso que você está perguntando, que é a seleção de macrodrenagem e a seleção de contenção de encosta. Então, seguramente, mais recursos serão investidos nessa questão de macrodrenagem aí no estado do Ceará. E tenha certeza de que tudo aquilo que a gente puder está avançando, né? Porque lembre de uma coisa, que eu acho que é importante você ter isso na sua mente, e os ouvintes aí da rádio, da portal Sinal News aí, Júnior, que é a questão que a gente precisa ser provocado, né? Então, é muito importante que os prefeitos, que o governo do estado provoque a gente na região aí de Aracati, para que a gente possa fazer tanto na nova seleção que nós devemos soltar aqui nos próximos dias, do Minha Casa Minha Vida, porque o Ministério das Cidades, Júnior, é importante que as pessoas compreendam, nós do governo federal do presidente Lula, nós não podemos escolher qual município nós vamos fazer o processo de investimento. As prefeituras, o governo do estado tem que fazer o quê? Tem que provocar, tem que fazer a inscrição quando o edital estiver aberto, em todas as frentes de edital. Então é muito importante nessa nova seleção, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, que deve abrir daqui a algumas semanas, que os municípios da região de Aracati, aí, a própria prefeitura de Aracati, o governo do estado, façam o processo de inscrição para que a gente possa chegar com mais obras aí nessa região tão importante do estado do Ceará. Ministro, vamos direto agora para Governador Valadares, Rádio Mundo Melhor. Lísia Costa mandou uma pergunta para a gente, vamos ouvir. Bom dia, ministro. Eu sou a Lísia Costa, da Rádio Mundo Melhor. Ministro, muitas cidades aqui da região leste, por exemplo, o Governador Valadares, têm um grande potencial turístico, mas ainda enfrentam desafios na infraestrutura. Eu gostaria de saber se há planos específicos do Ministério das Cidades para apoiar esses municípios e, quem sabe, se estruturarem melhor e aproveitarem todo esse potencial turístico. Muito obrigada. Primeiro, saudar você, Lísia, e todos os ouvintes aí da Rádio Mundo Melhor. Eu que estive recentemente aí no município de Governador Valadares, aí entregando um condomínio que estava paralisado quando nós chegamos lá no Ministério, que era o condomínio Dom Manuel. São 240 unidades, 240 famílias de Governador Valadares que foram atendidas. Aí estivemos aí com o deputado Ercílio, que é um amigo querido aí da região de Governador Valadares. Dizer para você que nós temos diversos investimentos aí dentro da região de Governador Valadares. Por exemplo, nós temos uma regularização fundiária do bairro Planalto, que é o da ordem de R$1 milhão, Olísia, que nós vamos fazer investimentos, porque é muito importante a gente investir na questão da regularização fundiária, porque a gente dá o direito da família ter a propriedade definitiva. Com isso, ela consegue ir ao banco, melhorar a sua casa, fazer um quartinho a mais, fazer um banheiro. Ela consegue tomar recurso a partir da hora que ela tem o título de propriedade. Ela pode ir lá tomar um empréstimo, por exemplo, de repente, para fazer uma vendinha dentro da casa dela, e com isso avançar no processo de dignidade. Ou até mesmo, simplesmente a pessoa diz assim: daqui ninguém me tira porque eu tenho aqui o título de propriedade da minha habitação. Então, dizer a você que nós temos ainda
por exemplo, na região de Juiz de Fora, nós temos uma obra de drenagem da ordem de 356 milhões de reais, né, que atende a toda a população do município, que são 540 e mais de 540 mil famílias, incluindo, vamos dizer assim, famílias que estão hoje em risco hidrológico, que são 9 milhões, 9 mil, quase 10 mil famílias que estão com risco hidrológico, fora obras em outras regiões aí do estado de Minas Gerais, que é um estado que a gente tem atendido bastante, seja com Minha Casa Minha Vida, seja com as obras de drenagem, de contenção de encosta, dada a importância que o estado de Minas Gerais tem para o governo do presidente Lula. Agora é aquela hora que a gente vai ligar aquela voadora lá dos rios da Amazônia e vamos correr para ver quem consegue fazer pergunta aqui. Respostas rápidas, perguntas rapidíssimas. Então vou voltar lá para o Portal Diário do Pará, em Belém, Lucas Quirino. Olá, ministro. Novamente, saudar o senhor, saudar a Karine. Ministro, só para o senhor puder fazer um panorama de como está sendo o investimento do Minha Casa Minha Vida aqui na região norte. Obrigado. Nós temos, Lucas, tanto com Minha Casa Minha Vida financiado, quanto com o Minha Casa Minha Vida tradicional, que é aquele que é feito com o Orçamento Geral da União, nós temos batido muitos recordes, né? Por exemplo, só para você ter uma ideia, no Pará, se nós fizermos, nós temos cerca de mais de 28 mil casas que foram selecionadas, atendendo a 129 municípios do estado do Pará, dos 144. Se nós pegarmos os investimentos, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, FGTS, aí são mais de 10 mil novas unidades. Com isso a gente avança fortemente no Pará, no Amazonas. O Amazonas também tem tido uma performance muito, muito importante, o estado do Amapá. Então nós vamos continuar avançando, não só na região norte do Brasil, como em todas as regiões do país. E o nosso objetivo, o presidente Lula lançou a meta de 2 milhões, mas nós queremos chegar ao final do governo do presidente Lula, ao final do terceiro governo do presidente Lula, com 3 milhões de unidades habitacionais contratadas, e com isso a gente reduzido bastante o déficit habitacional no país. Camaquã, Rio Grande do Sul, Rádio Acústica, Rodrigo Vicente. Ministro, como garantir que com essa nova faixa do Minha Casa Minha Vida classe média não vai faltar recurso para o programa? Primeiro que esse recurso está destinado, né? São 30 bilhões de reais, né? Para atender 120 mil famílias do Minha Casa Minha Vida classe média. Com isso a gente atende uma classe que estava carente de recursos dentro do sistema financeiro. E dá uma informação para você que eu esqueci de falar da outra vez, nós temos hoje, só para você ter uma ideia, o Rodrigo, que nós temos só aí na região de vocês, nós temos hoje o investimento da ordem de 420 novas unidades do Minha Casa Minha Vida, atendendo a região de vocês. Ministro, vamos seguir, vamos para Campinas, Rádio Bandeirantes, Heitor Fredo. Ministro, uma das obras mais aguardadas do PAC aqui em Campinas e região é o trem Intercidades, ligação da região metropolitana de Campinas à cidade de São Paulo. Como é que o Ministério vem acompanhando essas obras e há previsão também de mais investimentos em ferrovias no interior de São Paulo? Nós temos feito diversos investimentos, que isso tem sido a questão da mobilidade, como eu disse, tem sido um investimento que a gente quer avançar. Por exemplo, nós vamos avançar ainda mais no BRT, aí em Campinas nós vamos avançar, vamos entregar agora uma nova etapa do BRT, ampliando e melhorando a qualidade do transporte público. E o trem Intercidade, sim, nós estamos avançando, o governo federal está avançando bastante para que a gente possa, o quanto antes, a gente lançar essa obra e facilitando bastante o transporte entre São Paulo e Campinas. E agora, ministro, a gente vai para o portal Sinal News, lá em Aracati, no Ceará. Júnior Diniz. Bom, ministro, eu queria perguntar com relação a essa linha de financiamento, né, que agora vai ser bem mais facilitado. O senhor acredita que isso também vai alcançar mais pessoas? O senhor acredita que realmente as famílias comecem a buscar acreditando nessa nova linha de financiamento?
Primeiro, Júnior, o estado do Ceará tem sido um dos estados que tem avançado mais na questão dos financiamentos, e isso dado à vista as parcerias que nós estamos firmando com o estado do Ceará. Para você ter uma ideia, Júnior, hoje a maior parte, que isso nunca aconteceu na história do Minha Casa Minha Vida, famílias, por exemplo, do faixa 1, uma família de R$ 1.600, hoje consegue, Júnior, fazer o financiamento das suas casas. Com isso a gente está ampliando. Então, antes, famílias mais baixas não conseguiam ter um financiamento e ficavam limitadas, obviamente, às obras do Minha Casa Minha Vida, que eram feitas a partir do orçamento geral da União. Então, a gente avança na questão dos financiamentos para todas essas faixas, né, que vai de 0 até R$12 mil, e com isso a gente investe no emprego, cria novas oportunidades para a economia do nosso país no setor da construção civil e realiza o sonho da casa própria. Então, acredito sim que vai avançar. E o estado do Ceará tem sido um dos estados que mais avançou nos últimos anos na questão do financiamento dos imóveis a partir do Minha Casa Minha Vida. Segunda rodada concluída com sucesso, ministro. Queria que o senhor falasse um pouquinho agora para a gente sobre a COP. Estará no seu estado, no Pará, em novembro. Estamos todos ansiosos por isso. O Pará, Belém, está em obras para receber esse evento. Queria que o senhor nos dissesse, né, as prioridades do Ministério das Cidades até lá, para a COP. Vamos falar um pouquinho de como é que está o clima já no Pará. Primeiro eu quero aqui parabenizar todo o trabalho que tem sido feito pela equipe do Walter, que é quem dá à frente lá das obras da COP, pela Casa Civil. Saudar aqui o meu amigo, embaixador André Corrêa do Lago, que vai ser o presidente da COP. Saudar a vice-governadora Hanna e o governador Helder, que tem tocado as obras a nível do governo do estado. O prefeito Igor, que tem feito um trabalho também extraordinário na questão das obras a partir da prefeitura. Belém vai estar sim com todos os equipamentos que foram previstos, vão estar preparados. Sob o Ministério das Cidades, nós temos diversas obras acontecendo dentro do município, obras como, por exemplo, o esgotamento sanitário do Ver o Peso. Quer dizer, depois de Ver o Peso tem mais de 120 anos e até hoje não tinha esgotamento sanitário, o tratamento do esgoto, na verdade, né? De todo o esgoto que é feito ali na região central de Belém. Ali está sendo feita a obra bastante avançada para que a gente entregue isso já na COP. Com isso a gente cuida da saúde de toda aquela região ali do Ver o Peso, como também a estação de tratamento de esgoto do UNA, que atende a toda a região central de Belém, que sempre historicamente teve um problema com a questão do tratamento do esgoto. A obra que liga, né, o BRT ao aeroporto até ao Almirante Barroso, também é uma outra obra também do Ministério das Cidades com a Prefeitura de Belém. Então tem diversas obras acontecendo. Fora o avanço das obras que estão sendo feitas pelo governo federal, em parceria com Itaipu, que, por exemplo, a Nova Doca, que é um dos pontos turísticos mais importantes da cidade. As obras estão sendo feitas pelo governo do estado, como, por exemplo, o Porto Futuro 2, que é onde vai acontecer boa parte dos eventos, já está com cerca de 80% das obras já finalizadas, com mais de 80%. Nós temos o Parque da Cidade, que é onde vai acontecer de fato, onde vai ser a Blue Zone, a Green Zone, a área azul e a área verde, que é onde acontecem as reuniões da COP. Essa obra já está com mais de 70% dela realizadas. A vila que vai atender aos líderes, as obras de mobilidade que estão sendo feitas na cidade. Então a cidade hoje é um canteiro de obras, graças aos investimentos que foram feitos pelo governo do estado, pelo governo federal, em parceria pela Prefeitura de Belém, para que a gente possa deixar a nossa cidade de Belém preparada para receber as pessoas. Agora, eu acho que um ponto fundamental, Karine, que acho que a gente precisa ter isso como foco disso, é o seguinte: é muito importante as pessoas compreenderem que nós não vamos maquiar a cidade de Belém. Não é a intenção do governo federal, nem do governo estadual, nem do municipal maquiar a cidade de Belém. Eu acho que é importante o mundo entender o que é uma cidade amazônica. Como é Belém, como é Macapá, como é Manaus, como é Rio Branco, como é Porto Velho, como é Boa Vista. As pessoas precisam compreender.
Porque, Karine, eu acho que é um ponto importante. Não tem como você ter justiça climática, justiça ambiental, sem justiça social. As pessoas, a maioria delas na Amazônia, elas não vivem embaixo de copa de árvore. Elas vivem nas cidades. E o tema urbano precisa estar cada vez mais forte, essa discussão dentro das COPs. Na pauta. Na pauta. Porque a gente tem que cuidar das pessoas também. E eu não estou aqui minimizando a importância de cuidar do meio ambiente. Pelo contrário, o governo do presidente Lula tem dado demonstrações claras do seu compromisso. No primeiro ano, Karine, do governo do presidente Lula, o desmatamento na Amazônia caiu em mais de 40% no primeiro ano do governo do presidente Lula. A meta de ter desmatamento zero até 2030 foi traçada pelo presidente. Mas nós precisamos, além disso, cuidar das pessoas. As pessoas que vivem na Amazônia, e não só no meu Pará, as pessoas querem ter bons empregos, querem ter uma escola de qualidade, querem ter saneamento, as pessoas querem ter um serviço de saúde que atenda os seus anseios, enfim, tudo aquilo que as pessoas esperam. Quando eu precisar do serviço de saúde, eu quero ter um serviço de saúde de qualidade para me atender. Então, as pessoas precisam compreender. O governo brasileiro está fazendo a sua parte. Os números todos aqui que eu dei, do Minha Casa Minha Vida, de saneamentos, investimentos do PAC, só no Ministério da Cidade, cerca de 60 bilhões de reais em diversas áreas, área de mobilidade, regularização fundiária, urbanização de favelas, macrodrenagem, contenção de encostas, enfim, são muitos investimentos. Agora, Karine, o Brasil, que é um país que tem, comparado a tantos outros que têm floresta tropical, tem condições de fazer os investimentos. E os outros países? Então, as grandes economias do mundo, Karine, têm a obrigação. Se elas são os principais emissores de gases de efeito estufa, elas têm obrigação, Karine, de dar a contrapartida. De financiar. De financiar essas obras que vão cuidar das pessoas. O Brasil, não é que o Brasil, estou dizendo que o Brasil tem capacidade de investimento, tem, e tem feito a sua parte. Nós queremos mais. Mas não é suficiente, né? Não é suficiente, precisamos de mais recursos. Como outros países, como por exemplo a Indonésia, como os países da Amazônia, que são dentro da América do Sul. Nós precisamos de ter mais investimentos. E acho que quem tem responsabilidade para fazer esses investimentos também são as grandes economias do mundo, que já devastaram e são quem são os responsáveis pela maior parte das emissões de gases de efeito estufa no mundo. E aí, desde lá da reunião, desde lá do Pacto de Paris, que foi lá, do Tratado de Paris foi lá, o que nós avançamos? Muito pouco. No Acordo de Paris, o que nós avançamos, Karine? É muito pouco. Teve país até que saiu do acordo. Exatamente, é muito pouco. Então nós precisamos parar de conversar e passar, Karine, a ir para a prática. E eu acho que vai ser uma oportunidade, e aí a sabedoria do presidente Lula, a oportunidade muito grande. Porque as pessoas falam da Amazônia, Karine, a partir de um documentário, de um livro, de uma opinião. Os líderes mundiais vão poder entender de fato o que é a Amazônia lá na Amazônia. Vão ter que botar o pé lá, pisar o chão, lá no chão da Amazônia, para entender, quando eles falarem da Amazônia, eles vão entender quais são as suas potências e as suas dificuldades, para que a gente possa, a partir daí sim, cuidar da nossa floresta, mas cuidar de uma maneira que seja sustentável, tanto pela questão ambiental, quanto sob o aspecto da questão de como a gente vai cuidar das pessoas. É isso, vão ter experiência lá, ministro? Obrigada, venha sempre. Vou dar um minutinho para o senhor se despedir. Eu quero primeiro agradecer a você, Karine, a todos aqui, que fazem aqui o Bom Dia Ministro, aos nossos ouvintes, os telespectadores, os internautas, todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo, dizer que a gente quer vir sempre aqui para poder trazer aí as novidades, as informações do governo do presidente Lula, a partir da questão do tema urbano, do tema do Minha Casa Minha Vida, e dizer que nós vamos continuar trabalhando duro lá dentro do Ministério das Cidades para melhorar a tua vida, para que a gente não veja mais esgotos escorrendo pelas ruas, para que a gente não veja falta de água acontecendo no nosso país, ou que as pessoas não tenham o direito a ter as suas casas, seu lar, ou que a gente tem e que a gente precisa também ter um transporte público de qualidade. Mais uma vez agradecer a você, Karine, e a todos que fazem aqui o Bom Dia Ministro. A gente que agradece, venha sempre que puder, que tiver uma brecha. E também agradecer aos nossos ouvintes, telespectadores também, né? É isso, vamos agradecer
todo mundo que ajudou a fazer o Bom Dia Ministro de hoje, as rádios, os portais. Esperamos revê-los numa próxima oportunidade. Quem assina os trabalhos técnicos pela rádio é ele, Reinaldo dos Santos. Quero te lembrar que se você quiser acompanhar, se você estiver perdido, quiser acompanhar essa entrevista na íntegra, essa e outras entrevistas dadas pelo ministro Jader aqui, vai lá no nosso YouTube, @canalgov. A gente também está na radiogov.ebc.com.br. Lá você pega todo o nosso conteúdo. Obrigada pela companhia e até uma próxima.